Agora fala. Pessoal, Fala. Matheus, né? Aqui é Matheus. Fala. Falando nisso, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse é o canal Viking Automotivos. Eu já peço logo que você escorrega o dedo aí para baixo. Estou falando do like, não pense outra coisa. E ao lado está o botão se inscreva. Então, por favor, se inscreva. O assunto de hoje é interessante, hein? Gasolina. Aumento do preço do combustível. Nós elaboramos 5 perguntas com esse tema, onde tem tudo a ver com a gasolina a quase R$8. Em alguns lugares quase 9. Parece brincadeira de criança, mas não é. Depois da vinheta. Ei do canal! Seja bem-vindo! Eduardo! Muito bem. O aumento do preço dos combustíveis. E agora? Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver esse problema? Esse problema é assim. Por que a gasolina no Brasil é tão cara, né? Sendo que a gente paga, 2. se a gente for numa refinaria, vai sair tão barato. Por que o etanol aumenta junto com a gasolina, sendo que a gasolina não tem nada a ver com o etanol? O etanol é produzido 100% no Brasil, uma invenção 100% brasileira. Por que os postos de gasolina estão cheios, lotados de pessoas, abastecendo seus carros com a gasolina tão cara? Qual o motivo? Por que a gasolina é cara só no Brasil? Será que isso é verdade? Brasil! E por que a gasolina na Argentina, nossa vizinha aqui, assim como o Paraguai e Bolívia, são mais baratos, sendo que é a nossa gasolina que eles usam para abastecer os carros deles? Por que é tão barato? Essa é uma grande questão que vem na cabeça de muitas pessoas, né? O aumento de preço ocorreu devido ao reajuste de 18,8% no preço cobrado nas refinarias, tá? Isso daí é no Brasil, mesmo porque ela foi anunciada pela Petrobras no dia 10 de março e na ocasião a empresa aumentou o valor do diesel também em 24,9%. O gás liquefeito, o GLP, o gás de cozinha, aumentou 16%. Os economistas estimam que o preço dos combustíveis vendidos pela estatal representam 33% do preço. Então, a alta de quase 19% nas refinarias deve resultar no aumento de 6,2% na bomba, teoricamente. Vamos deixar essa parte bem clara. Em muitos postos de combustíveis e algumas regiões do país, a gasolina já está sendo vendida a mais de R$8. Acredite se quiser, quase 8. Aqui, onde eu moro, está sendo vendida a R$ 7,39 média a gasolina. A gasolina é um derivado do petróleo, então o preço está diretamente ligado ao commodity, que é o petróleo. O preço do petróleo sobe, da gasolina também sobe. Uma das explicações dada pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura nos últimos dias, o porquê a gasolina sobe. Trocando em miúdos, é exatamente isso. A alta é impulsionada por diversas questões, como atualmente a guerra. Isso tem impulsionado o valor dos combustíveis para cima. E uma pequena influência ainda que existe daquele negócio que aconteceu aí pelo mundo, que todo mundo ficou em casa. A indústria do petróleo ela é bem volátil. Ela está sujeita a variações de fatores que envolvem riscos, problemas políticos, geopolíticos e algumas vezes até a própria indústria do petróleo também tem esses problemas e aonde o preço varia de acordo com como você viu aí no nosso gráfico. Pedro Rodrigues, que é o sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, disse que a pandemia provocou uma queda brutal do consumo de petróleo no mundo, o que contribuiu pela cotação negativa do barril durante muito tempo, porque todos ficaram em casa,
Mas é essa alta de preço que atinge o Brasil. Por que a Petrobras importa petróleo e derivados, sendo que somos autossuficientes em petróleo? Qual o motivo? Porque o preço da paridade de importação é adotada desde 2016. O preço de paridade nada mais, nada menos é o preço da importação que é adotado pela Petrobras. Ou seja, se a importação tem um preço alto, o combustível aumenta. O que acontece é o seguinte: devido ao tipo de petróleo extraído no Brasil, influencia na capacidade de refino. Ou seja, o petróleo que nós temos, ele é um petróleo teoricamente, como alguns falam, sujo ou grosso. Nós exportamos porque não temos tecnologia para fazer esse petróleo ser refinado. E ele é muito mais caro para ser refinado. E nós importamos o petróleo fino ou petróleo bom. Nós temos essa tecnologia de refino para combustível, por isso importamos. Tá? O Brasil, infelizmente, como eu disse há pouco, não tem tecnologia suficiente para refino desse petróleo sujo ou grosso. O barril do petróleo, ele é cotado no mercado internacional em dólares. E toda vez que o dólar se valoriza, o petróleo valoriza. Ele é um preço, ou como a gente fala, o preço dele está atrelado ao dólar. Segunda pergunta: por que o etanol aumenta junto com a gasolina, sendo que é uma tecnologia totalmente brasileira e produzida totalmente aqui, em terras tupiniquins? Segundo especialistas, o aumento do preço do etanol acompanha o preço da gasolina por conta da ampliação da demanda do produto. Ou seja, o etanol é um substituto da gasolina em algumas questões, hoje com carro flex, carros a álcool que ainda existem. O etanol ele é substituído diretamente à gasolina para muitos brasileiros, pois 70% da frota de automóveis em circulação no Brasil ele é flex. E dessa forma o consumidor se depara com o aumento do litro da gasolina e muitas vezes opta pelo colocar álcool. Segundo Antônio de Padra Rodrigues, o técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a formação do preço do etanol para o produto está diretamente relacionada ao mercado, a oferta e a demanda das distribuidoras. Assim, quem regula esse mercado é o próprio consumidor, mas o preço da gasolina se mantém muito alto por muito tempo. Aumenta a demanda do etanol. A oferta do produto do etanol é limitada, o que reflete nos preços. Um bom exemplo disso, eles preferem refinar açúcar, onde eles ganham muito mais dinheiro do que propriamente refinar o álcool, onde não se há quase incentivo para isso. O caminho inverso também é verdadeiro, na qual o etanol perde competitividade. Se a gasolina baratear, mais pessoas abastecem com gasolina e deixam assim o álcool sobrando na prateleira. Terceira pergunta: por que os postos de gasolina estão sempre cheios se a gasolina está custando R$ 8,00 em alguns lugares? Assim que a Petrobras anunciou o reajuste de preços, os motoristas correram para abastecer seus carros, porque alguns postos irregularmente aumentam os preços assim que é anunciado, com gasolina velha, em vez de aumentar os preços assim quando chega um novo produto para reabastecer seus tanques. E com essa corrida dos motoristas nas bombas, isso faz com que os postos ficassem na quinta-feira, quando foi feito o primeiro aumento no dia 10/3, tremendamente lotados. O consumidor brasileiro é muito sensível a qualquer aumento ou diminuição de preço da gasolina, diesel ou álcool. O aumento da gasolina ganha espaço da primeira página em todos os jornais. 99% dos motoristas correm para a bomba encher o tanque do carro. Quarta pergunta: por que a gasolina no Brasil é tão cara? Segundo uma consultoria global, Petroprice, o Brasil ocupa a 89ª posição no ranking de 170 países com relação ao preço da gasolina. De acordo com o levantamento elaborado no dia 14 de março, o litro do combustível vendido aqui, em média, é de $1,31.
A conclusão é que o país fica em meio à tabela atrás dos Estados Unidos, por exemplo, e de vizinhos como Colômbia e Equador. A gasolina mais barata do mundo está na Venezuela, que é 13 centavos de reais por litro. E a mais cara está em Hong Kong, na China, de 14,77 reais, ou seja, o dobro do nosso preço aqui. A diferença entre os preços dos países se devem a vários impostos que subsídios à gasolina e todos os fatores governamentais que a influenciam. O Brasil tem a gasolina mais cara que outros países porque tem uma tributação muito alta. Os Estados Unidos e a Suécia ela ocupam a posição 155 da lista na Global Petrol Price, que vendem a gasolina em média a $2,17. Ou seja, para você que está achando que os Estados Unidos é uma maravilha e a gasolina lá é barata, está enganado. Ela vende $1 praticamente, a mais cara que o Brasil. Quinta e última pergunta, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, hein? Vai ter um conteúdo de moto, pediram muito, nós vamos soltar semana que vem. O vídeo já está feito, vai ser um vídeo narrado e é de muito interesse para vocês que têm bis ou quer simplesmente fazer uma limpeza de carburador de moto. Se liguem, vai vir! Quinta e última pergunta, por que a gasolina é mais barata na Argentina do que no Brasil? Também influenciado pelo conflito da Ucrânia, a estatal YPF anunciou, que é a mesma Petrobras do Brasil, anunciou nesta segunda-feira o aumento do valor da gasolina em 9,5%. E ainda assim, o valor do combustível nas bombas é bem menor do que no Brasil. Segundo a Global Petrol Price, o litro da gasolina está sendo vendido na nossa irmã Argentina por 97 centavos de dólar. O preço mais baixo que o brasileiro nas cidades da fronteira cruzam para a Argentina para abastecer seu carro nos últimos dias tem aumentado. A diferença de preços entre os países se deve aos impostos e subsídios da gasolina que cada país oferece ao seu. Roteiramente aplica a política de inversão de mercado, congelando os preços do combustível, diz especialista do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Entre maio de 21 a fevereiro de 22, o preço da gasolina esteve congelado pelo governo, ou seja, não acompanhou o mercado internacional. As políticas semelhantes foram implantadas em outros momentos, o que ajuda a explicar a disparidade de preços entre o Brasil e a Argentina, sendo que elas utilizam o mesmo combustível praticamente. O congelamento de preços ou o subsídio que é dado da gasolina, como acontece na Venezuela, nem sempre são vantajosos. As finanças do país podem se tornar insustentável se mantida por muito tempo, o que acontece a dívida, a inflação e o aumento de preços de outros produtos para pagar esta conta. Se você gostou deste canal, se inscreva em nosso canal. Peguei você, hein, que não se inscreveu ainda. Já colocou aí do lado? Inscrito? Ativa o sininho para todas as notificações. E este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado sobre a gasolina, tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito isso. Se vocês querem que a gente faça algum vídeo a respeito da gasolina, uma coisa mais aprofundada do que essas 5 perguntas, deixe aí nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever, de nos ajudar dando aquele like, aquela força que só vocês dão. E mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima!